A paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Enquanto a igreja procura, eu queria agradecer às minhas coordenadoras pela confiança para eu estar pregando agora, aos meus pastores, e enfim. Amém, igreja? Todos acharam? Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Podeis assentar, igreja. Pai, a tua palavra, que seja para tua honra e glória, que eu diminua, o Senhor cresça, não deixa que eu fale nada que não seja da tua vontade. Eu queria falar de mudança. Embora o tema do congresso seja ID, mudança está envolvida com o ID. Nós precisamos mudar se nós quisermos fazer o ID verdadeiramente. Ninguém que tem um verdadeiro encontro com Cristo permanece igual. Por isso mudar é necessário na vida do cristão. Seja largar alguma amizade, algum pecado, alguma coisa é necessário mudar toda vez. Glória a Deus. Precisamos largar tudo que não agrada a Cristo, mudar tudo que não agrada a Ele no nosso ser. E por vezes nós insistimos em não fazer isso. Nesse contexto, Paulo viu que Pedro falava com os gentios, mas quando os da circuncisão chegaram, Pedro se apartou dos gentios e Paulo vai repreendê-lo. Nisso, nós podemos ver que Pedro, embora tenha largado tudo por Cristo quando ele chamou, largado todas as coisas materiais, trabalho, família, por uma falta de vigilância, ele deixou um costume voltar, uma coisa de vocês gentios para lá e eu aqui judeu. E nós não podemos ser assim, nós precisamos mudar tudo que não agrada. Por isso que se não vigiarmos, algumas coisas que Deus já mudou em nós, que nós já lutamos para mudar, algum pecado que já lutamos para largar, acaba voltando. E vamos sim ter que tudo de novo, toda oração, todo jejum, teremos que fazer de novo. Foi o que aconteceu nesse momento. Porém, quando nós deixamos essa brecha para o pecado entrar, Deus nunca vai ficar calado. Deus sempre vai levantar para nos chamar a atenção, para falar: ei, isso está errado. Ei, tu agora prega um evangelho de amor, um evangelho não mais pela lei, um evangelho em Cristo. Um evangelho em que a morte e a ressurreição de Cristo é suficiente, que a graça de Deus nos basta. Deus tem falado comigo sobre mudança desde a sexta-feira da semana passada. Desde o culto, Deus tem falado comigo. Teve uma vigília no Templo Central e Deus passou a vigília toda falando comigo sobre mudança. Para cumprir o ID, como eu já falei, é necessário mudança. Porque às vezes o nosso medo quer nos impedir Às vezes o nosso medo quer nos impedir de cumprir o que Deus tem na nossa vida, e nós precisamos mudar isso. No que nós conseguirmos fazer, nós vamos ter que ir lá e mudar. Um exemplo é quando Deus usa Eliseu para multiplicar o óleo da viúva, de um dos filhos dos profetas. No que ela podia fazer, que era ir buscar os vasos nas casas dos vizinhos e pedir vasos emprestados, ela fez. E no que ela não podia fazer, que era multiplicar o azeite, Deus fez. Então, em tudo que nós pudermos mudar, em tudo que está no nosso alcance de ir lá e mudar, não, eu vou largar essa amizade porque não é de Deus. Eu vou dar mais tempo a Deus porque eu posso fazer isso. Eu estou me prendendo muito às coisas terrenas. Eu vou poder mudar e Deus vai querer que eu mude.
Deus não vai chegar, não, larga o celular, tira, pegar da tua mão e jogar contra a parede. Deus vai falar, filho, isso não me agrada. E vai ser da nossa escolha pegar e largar ou continuar ali. E é melhor que nós larguemos. Como Cristo falou, há dois caminhos. Tem a porta larga e a porta estreita. Vai pela porta estreita que leva a vida. Mas no que nós não conseguirmos, nas coisas que nos prendem na nossa mente, nos nossos medos, Cristo vai mudar, Cristo vai nos dar força. No que nós conseguirmos mudar, Deus vai nos fazer ir e mudar, mas Ele nunca vai nos abandonar. Como eu já falei, na amizade que não agrada a Deus, que Ele já falou, Ele vai nos dar sabedoria para falar, não te quero mais na minha vida. Você não me acrescenta, não me leva mais para perto de Deus, eu não te quero mais na minha vida. Mas a gente insiste às vezes em manter certas coisas, em acumular coisas de um passado que não mais nos convém. Porque agora o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas tem gente que continua buscando o lucro nessa vida ainda. Tem gente que continua acumulando alguma coisa de quando não era cristão, de quando não conhecia a Cristo. E isso é muito perigoso para nós. Para nós cumprirmos o ID, para nós irmos e ser usado para mudar os outros, nós temos que mudar primeiro. Para nós irmos, para Deus nos usar para curar, Deus tem que nos curar primeiro. E às vezes nós insistimos em impedir, em deixar, não, deixa isso comigo, esse pecado, essa amizade, deixa esse vício aqui comigo. Mas nós não podemos. Temos que entender que melhor é estar com Deus, melhor é um dia na presença de Deus que 1000 lá fora. Precisamos tomar o exemplo dos apóstolos, que quando Cristo falou, eles foram e seguiram, largaram tudo, largaram trabalho, largaram tudo que podia sustentar eles. O Filho do Homem não tinha um lugar para... Só tinha lugar para cair morto porque era bíblico que ele ia estar num sepulcro de gente rica. Mas ele não tinha onde deitar a cabeça. Ele não tinha posses daqui nessa terra, mesmo sendo da linhagem de Davi. Mas mesmo assim eles não deixaram impedir. Os apóstolos, Jesus não virou, vem os apóstolos, mas vai ter salário, mas vai ter comida, né, todo dia, né, não pode, pelo menos o café da manhã, mas vai ter pão, vai ter aquele pão doce. Não, eles falaram, eu largo aqui a minha fonte de renda, o que me sustenta e vou contigo, porque sei que tu és melhor. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Como eu já falei, mudança é escolha. Nós só mudamos se nós escolhermos mudar. E não é o escolher mudar de Pai, me muda. Eu escolho essa noite, eu venho aqui no altar e Pai, me muda. Eu me prostro aqui, me muda, me muda. Tem coisa que, como eu já falei, é a gente. Deus fala, eu imagino Deus ouvindo a gente tanto, me muda as coisas de lugar, vem. Aí ele vira, mas é tu que tem que largar isso, mas é tu que tem que pegar e separar mais tempo para mim. Tu pedes para eu te mudar, mas tu continua preso, se prendendo nesse vício, não querendo largar o celular para me buscar mais. E mudança traz trabalho. Tem uma música que diz, muda as coisas de lugar, Pai. E a gente canta essa música várias vezes, vem, muda as coisas de lugar, faz morada em mim, eu sou tua casa, tua morada, muda as coisas de lugar. Só que quando Deus começa a mudar a gente começa, Pai, por quê? Por que fulano saiu? Por que isso aconteceu? Por que a porta fechou? E o simples porque Ele quer que a gente chegue mais para perto dele. Essa mudança é necessária para que nós cheguemos mais perto dele e possamos assim cumprir a vontade dele na nossa vida. O ID não é fácil, é necessário mudança e é nisso que muita gente se perde. Quando Deus começar a apertar, nós temos que entender, quando Deus começar a tirar pessoas, a tirar coisas, a fechar portas, nós temos que entender que a vontade dele é soberana a nós.
Deus, quanto tempo eu ainda tenho, perdão. Amém? Posso? Aleluia. Amém, então. Agradeço a oportunidade. Oi. A paz, Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Não vou mentir, estou um pouco nervosa sim, mas amém, né? Deus nos chamou para pregar o ID e aqui estamos. Amém. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né? Por ter vida. E agradecer aos meus pastores, pastor Araújo, pastora Regiane, as minhas coordenadoras, Carla e Suzana, por terem me dado esse convite de vir ministrar, amém? Bom, o nosso congresso com o tema aí de ontem foi algo surreal, foi algo de impactar realmente. Eu senti muito a presença de Deus lá. Eu fiquei até meio preocupada, porque eu acho que eu gritei muito, eu fiquei meio rouca assim, sabe? Eu dei os meus amigos, mas tudo é para honra e glória do Senhor, foi algo muito lindo, a pregação tudo muito organizado mesmo, tá? E é isso, gostaria que você levante, por favor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15, 19 e 20. Amém? Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, 19 e 20. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podem assentar. Bom, Jesus, quando ele se assentou com seus 11 discípulos, ele ordenou, ele não pediu. E eu fui pesquisar qual era a diferença de pedir e ordenar. E eu vi o seguinte, pedir, esperar por um resultado, ordenar, cobrar por um resultado. Então a gente pode ver, né, uma grande diferença aí. Eu separei essa noite aqui alguns tópicos, 6 tópicos, para mim ministrar aqui, amém? O primeiro tópico diz assim, a importância de evangelizar. Existem muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. E como é que elas vão aprender se não tem alguém para ir levar essa palavra? Foi por isso que Deus desceu e deu esse legado para a gente. Foi a única coisa que Ele pediu, que nós pregássemos o Evangelho. E outra coisa muito importante, qual é o testemunho que você está dando dentro da sua sala, talvez dentro do seu trabalho, né, da sua faculdade, a área que você frequenta cotidianamente? Será que você tem respeitado a superioridade que há dentro da sua sala? Será que você tem falado palavrão? O que você tem feito? Será que isso agrada aos olhos de Deus? Amém? Nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho. Existem pessoas que não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus. E para aprender isso, elas precisam de nós. E nós precisamos estar dispostos, nós precisamos ter atitude de pregar o Evangelho a essas pessoas. Essas pessoas precisam sentir o que é esse amor, o que é esse negócio tão surreal que nós sentimos. O que é isso? Elas precisam sentir igual a gente, chorar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, amém? Segundo tópico, bloqueio em nós adolescentes. Bom, nós adolescentes temos sim vergonha, nervosismo, né, medo de pregar a palavra. Porém, isso não
é de Deus, isso é do maligno. Nós não podemos deixar, adolescentes, esse medo, essa vergonha, essa timidez tomar conta da gente, pois isso não pertence a Deus. Amém? Eu digo por mim mesma, eu fiquei sim nervosa de pregar. Tia Carla me ligou assim: Carolina, você podia ministrar? Meu Deus, meu coração foi, me voltou. Mas eu pensei, o tema é ID. Então como é que eu vou ficar aqui parada sem fazer nada? E quando eu chegar lá no céu, Deus vai me perguntar: o que você fez? Carolina, não fizer nada, porque eu fiquei só parada. Não, eu preciso tomar atitude, amém? E às vezes, quantas vezes o Espírito Santo vai te incomodar, vai incomodar adolescente, você para agir ou para falar com alguém? E quantas vezes você rejeitou a voz do Espírito Santo? Amém? Não é sobre o talento que você tem, é sobre quanto você deixa Cristo usar o seu talento. Não é sobre quanto você é especial, mas é sobre quanto Cristo está na sua vida que o torna especial. É só por causa disso. Amém? Então tenha reconhecimento a Deus também por tudo que Ele fez na sua vida. Amém? Terceiro tópico. Não fomos feitos só para receber, mas para abençoar. Bom, existem sim pessoas que só querem ficar sentada com as mãos assim recebendo, mas Deus não te chamou para só ficar assim sentada recebendo. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para levantar a tua mão e abençoar gerações, profetizar famílias que estão destruídas, famílias que estão dispersas diante do caminho de Deus. Amém? Então não fique apenas sentado, parado, porque como eu disse, quando você chegar lá no céu, o que foi que o pregador do pré-congresso disse: quando você chegar no céu, Deus vai te perguntar o que você fez. E você vai dizer: nada. Porque você ficou parado diante de Deus. Deus te chamou várias vezes para ir pregar a palavra dele, para agir ou para falar com alguém. E você não fez nada por conta dessa timidez, dessa vergonha que tinha no seu coração. Amém? Você tem que fazer o diferente, você só não pode ficar sentado. Existem pessoas, o que acontece? A pessoa que só abençoa, se um dia ela não estiver mais lá, você vai ter que tomar posição, você vai ter que tomar atitude. E você vai ficar parado? Não, pois Deus nos chamou para ficar parado, Deus nos chamou para fazer o diferente, o diferencial dele, para que as pessoas olhem pra gente e vejam Jesus na nossa vida e dizer: aquela pessoa é especial por causa de Deus, com certeza. Se ela fala tudo isso, se ela é tudo isso. Porque a glória não é nossa, gente. A gente não prega sobre a gente prega sobre Ele. Sobre aquele que reina, sobre aquele que vive. Amém? Quarto tópico. Para pregar o ID, você precisa ter a essência de Cristo. Bom, para pregar o ID, como eu acabei de falar, nós precisamos ter a essência de Cristo. E manter essa essência acesa, vou ser sincera, não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Até o pastor pregou, nós precisamos ser adoradores de verdade, nós precisamos ser cristãos de verdade. Não é fácil, porque o inimigo, ele trama várias coisas para apagar essa essência que há dentro da gente. Então vocês, adolescentes, não podem deixar essa essência linda, esse fogo que arde dentro de vocês, se apagar. Vocês não podem deixar o inimigo apagar essa essência que há em vocês. E nós temos que tomar muito cuidado também com as amizades, porque as amizades é algo que sim pode apagar a nossa essência, falando coisas que vão corroendo o nosso coração, e depois quando vê, o que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou agradando Ele? O que eu estou fazendo para Ele? Você não chega nem a perceber isso, você vai indo naturalmente, andando, e se perde, por conta que você não conseguiu deixar essa essência acesa. Infelizmente, eu fico muito triste em dizer isso, mas existem muitos adolescentes que estão entrando em depressão porque não conseguiram manter essa essência acesa. Não conseguiram manter esse fogo ardente, quente, por conta das ciladas que o inimigo tramou para essa pessoa. Mas você tem que fazer o diferente, você não pode fazer isso. Você tem que trabalhar duro, orar, jejuar, pregar, fazer tudo. Você tem que ter atitude em fazer a obra de Deus, para que essa essência que é em você continue quente, fervente, você ter aquele amor de sentir a palavra de Deus. Amém? E só para encerrar aqui, né, porque já acabou o tempo,
dizer para vocês, adolescentes, que não é fácil pregar o evangelho, mas é por isso que nós temos um Deus ao nosso lado. É por isso que nós temos um rei ao nosso lado para nos guiar. Nós temos que nos espelhar nele, porque esse foi o legado que ele deixou pra gente. Então vamos pelo menos tentar seguir esse legado. Vamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer o diferente na tua obra, eu quero fazer o milagre